Olá, eu sou o Padre Gabriel, coordenador diocesano de liturgia aqui da nossa Diocese de Santo Amaro. Sou também administrador da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição do Sabará e nós estamos aqui para responder algumas perguntas, algumas dúvidas referente ao nosso missal, que é uma novidade no Brasil inteiro. Então vocês tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas para as caixinhas da nossa diocese e, na medida do possível, nós vamos respondendo pouco a pouco. Uma das perguntas que nos foram feitas é: quais são as maiores mudanças do novo missal? Então, vamos prestar atenção quando a gente pensa em novo missal. Não é que o conteúdo, a essência daquele que usávamos até ontem vai ser descartado, jogado fora. Não, nós aprofundamos. A Igreja do Brasil aprofundou a sua compreensão na tradição da Igreja, e aquela tradição de T maiúsculo, a tradição de Cristo, não é? Então, mergulhados nessa tradição, nós compreendemos melhor essa nova edição do missal. De modo estético, ficou maior, tem mais páginas, um papel de maior qualidade, uma diagramação mais feita. A gente encontra figuras neles que no outro missal era bem raro. Agora pensamos na parte do ciclo litúrgico: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum. Quando nós olhávamos o missal, nós tínhamos ali no próprio do tempo uma organização que priorizava os domingos e depois os dias da semana. Nesta nova edição, nós temos Advento, Quaresma, Páscoa, um formulário próprio, ou seja, domingo, primeiro domingo do Advento, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segundo domingo do Advento. Isso ficou muito bom, isso ficou muito prático, não é? No tempo do Natal, a celebração da Epifania do Senhor ganhou uma missa de vigília, não é? Vale muito a pena pararmos um pouquinho e estudarmos essa celebração para viver esse mistério da Epifania do Senhor. Quanto ao tempo comum, não houve nenhuma mudança. Agora, a Quaresma, é formidável o que fizeram. Existia uma tradição muito antiga da Igreja, onde, por meio de uma peregrinação, em cada igreja a pessoa recebia uma bênção específica no tempo da Quaresma. O que nós vamos viver já a partir do próximo ano também será isso, mas não que vamos fazer essa peregrinação em 40 paróquias da nossa diocese, não é? Não, mas na nossa paróquia, em cada missa do dia da Quaresma, depois do Oremos da Comunhão, o padre vai fazer sobre a Assembleia, aqueles que estiverem na missa, uma oração própria, lembrando essa tradição da Igreja nesse tempo penitencial, não é? Nesse caminho em que a Igreja espera a ressurreição do Senhor. No que tange a Semana Santa, nós temos ali uma mudança muito específica, que no momento do lava-pés, onde os homens eram convidados a assumir os seus lugares, não é? Para o rito do lava-pés, agora as rúbricas nos orientam que as pessoas podem subir. O que quer dizer essas pessoas? Então o padre, num espírito de muita oração, vai entender que naquele ano, naquela situação em que a Igreja, a nossa diocese vai estar vivendo, quem vai fazer parte daquele rito do lava-pés e não mais somente os 12 homens, né, em específico, como era assim o missal. Então, nessa parte do ciclo litúrgico, essas mudanças. Foram inseridos mais 13 prefácios novos. Aquela oração que nós fazemos: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. 13 opções dessas, que se referem aos santos na qualidade de pastores, doutores, virgens e por aí vai, não é? Uma outra particularidade que a gente pode perceber no missal é a
foi colocado novos santos que antes não se tinham, não é? Nós temos agora uma memória própria de Nossa Senhora de Fátima, não é? De São José de Anchieta, Santa Baquita, uma santa pouco conhecida, mas que vale a pena debruçar a vida sobre ela. Então, a pensar nas maiores mudanças do missal, nesse ciclo litúrgico, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum, os prefácios e os novos santos que aqui foram colocados para a nossa oração, para uma participação melhor na Santa Missa. Uma segunda pergunta que nos fizeram é: o missal tem novas orações eucarísticas? Nós temos o costume daquelas 5 primeiras orações, não é? Da 1 até o número 5, que foi de um congresso eucarístico brasileiro que fazia parte do missal. Elas permanecem. Aquelas outras orações, 6A, 6B, 6C, elas foram reunidas, não mais numeradas, mas agora nomeadas como oração para diversas circunstâncias. Oração Eucarística 7 e 8, agora para reconciliação. E as outras orações eucarísticas restantes que nós tínhamos no missal, ficou para a missa com as crianças, né? Então, não há uma oração eucarística nova, mas uma reorganização daquelas últimas orações eucarísticas das 6 até ali a 11, certo? Outra pergunta: o fiel pode ter um missal em sua casa se ele estiver preparado para o preço, né? Porque um missal desse está aí custando mais ou menos seus R$658, né? E mesmo que seja um livro, vamos lembrar que ele tem uma dignidade, né? Ele não pode ser tratado de qualquer forma, mesmo que não esteja abençoado, ele traz consigo partes da palavra de Deus e orações próprias daquilo que é o centro da vida cristã, a Eucaristia, não é? Você quer ter um missal em casa? Para quê? Por quê? Qual é o sentido de você ter um missal em casa? De você saber aquilo que o padre vai falar antes da missa, não é? De você estar um passo à frente da sua comunidade? Vale a pena sempre viver a Eucaristia em comunhão, em unidade, como a igreja. Mas, se você tiver a possibilidade de R$658 livres, fique à vontade para ter um missal na sua casa, não existe nenhuma proibição. Eu não posso ter porque eu não sou padre, eu não sou responsável de uma igreja, eu não sou religioso. Não, você pode ter, mas que você tenha essa consciência da dignidade e a responsabilidade de um livro litúrgico. Outra pergunta: como a pastoral da liturgia deve se preparar para a nova edição? Então, quando a gente pensa em pastoral da liturgia, não vamos pensar só nos leitores. Pastoral da liturgia são todos aqueles envolvidos diretamente na Santa Missa. Servidores do altar, leitores, ministro da Eucaristia, músicos. Todas estas pastorais, todos estes ministérios, com muita paciência, com um tempo de estudo dedicado e a comunhão com o seu padre, com o padre da sua paróquia, não é? Todos nós vamos nos preparar para bem viver este tempo novo da igreja. Paciência é algo novo, vai levar tempo, até mesmo para nós sacerdotes nos habituarmos ao missal. Vamos pensar naqueles nossos padres mais experientes, mais idosos, já com seus 50, 60 anos, que tinham as orações eucarísticas gravadas de cor e salteado. Todos nós vamos ter que reaprender, mas reaprender para viver bem, para viver melhor, para participar mais profundamente do mistério de Cristo. Portanto, servidores do altar, leitores, ministros da Eucaristia, músicos, busquem esse momento com o Padre. Padre, no que melhor nós podemos servir a liturgia diante da proposta do novo missal, não é? O que nós podemos fazer para viver bem a liturgia a partir de agora.
Uma outra pergunta foi se o missal traz alguma norma, alguma orientação sobre a música, não é? Por excelência, e os nossos músicos aqui na Diocese, o Padre Silvio acompanha muito bem, mas quando a gente pensa em liturgia, a música de regra, a música de lei, é o canto gregoriano. Mas em qual paróquia nós temos a possibilidade de todo domingo, em todas as missas, termos o canto gregoriano? E sim, a possibilidade dos nossos mais diversos ministérios, que graças a Deus participam e cantam a Santa Missa muito bem, nos levando à oração, mas ministérios em comunhão com o Padre, com tempo de estudo, com tempo de dedicação. Vamos ser zelosos com aqueles momentos preciosos de silêncio na Santa Missa. Convidar também, por meio do cessar a voz, cessar os instrumentos, convidar a nossa Assembleia ao silêncio, a esse encontro específico com Deus. E quais são esses momentos de silêncio que nós precisamos observar? Aqueles momentos de silêncio que antecedem as orações. Oremos da Santa Missa, antes da profissão de fé, no domingo, no credo, e durante a semana, após o Evangelho, aquele instante de silêncio para que a palavra de Deus caia ao nosso coração, aquele silêncio após a distribuição da Eucaristia, para que o fiel possa fazer a sua ação de graças. Não é que o rito da missa tenha um momento específico, de ação de graças. Às vezes os músicos perguntam: Padre, qual a música de ação de graça que você quer? A música da missa toda. A missa em si é uma grande ação de graças, mas que aquele momento, após todos terem feito a sua comunhão, possam ter também, antes do último oremos, após a comunhão, ter ali o seu momento de silêncio. Então, músicos, para uma maior participação, para uma melhor participação, vamos viver também bem esses momentos. Quais são os recursos disponíveis para os fiéis se familiarizarem com as mudanças do novo missal? Então, o que a gente tem disponível para entender melhor a nova edição do missal romano? Nós temos 2 livros bem mais acessíveis que R$ 658, A Instrução Geral do Missal Romano, que traz todas as orientações que nós precisamos saber e entender a respeito da Santa Missa, da Eucaristia, da liturgia, e também o rito da missa celebrada com o povo. Esse livrinho pequenininho, quase um livro de bolso, Aqui nós temos todo o ordinário da missa. Padre, o que é o ordinário da missa? O passo a passo. Desde o sinal da cruz inicial até a bênção final da Santa Missa, nós temos aqui, nas perguntas e respostas, naquilo que é pontual, naquilo que é prático, tá bom? Então nós temos esses 2 recursos que nós podemos ter. Este aqui, se não me engano, está custando em torno de R$20, R$21, e este aqui, a instrução, com um pouco mais de conteúdo, ali perto dos seus R$60, R$70, mas que vale muito a pena e nos ajuda muito a compreender a liturgia, a Santa Missa, também junto com a nova edição do Missal Romano. Espero ter esclarecido alguma das dúvidas que nos mandaram. Vamos caminhar junto nesse tempo em que a Igreja vive este novo do Espírito também suscitado, nos nossos bispos, naqueles que são guardiões da fé, guardiões da liturgia, para cada um, em cada Santa Missa, viver o encontro pessoal com Deus. Que Santo Amaro, Nossa Senhora de Fátima, os padroeiros da nossa Diocese, te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.